Qual que é a contribuição que a doutrina espírita nos traz? A doutrina espírita, como o cristianismo redivivo, o consolador prometido por nosso Senhor Jesus Cristo, oi Cíntia, nos traz a mensagem de nosso Senhor, dizendo a nós a respeito da importância nossa na terra. Ainda como naquela noite, naquela tarde, no Sermão do Monte, Jesus nos observa e nos diz que vós sois o sal da terra. E o sal precisa ter o sabor. Porque se o sal perde o sabor, ele não serve para nada, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Por isso, a vossa maneira de proceder, vossa maneira de andar sobre a terra, tem que resplandecer o Pai Celestial que está dentro de você. Porque se os seus olhos, a sua maneira de ver a vida for boa, todo o seu corpo, toda a sua vida será luz. Jesus trouxe uma mensagem e a doutrina espírita nos coloca em nossas mãos, ela pura, sem os dogmas, sem os rituais, para que nós possamos compreendê-la, para que nós possamos fazer entendimento dela e colocá-la em prática em nossa vida, mudando o foco da nossa vida, pensando como um espírito imortal, pensando como um espírito que sou eu, esse ser que vê, que anda, que fala, eu sobrevivo depois da morte. A doutrina da espírita vem nos orientar a nossa vida, que Jesus, pela própria revelação que ele fez aos seus discípulos, ele disse a eles e disse a todos nós: já não vos falo como servos, porque um servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos chamo de amigo, porque tudo o que eu tenho aprendido com meu Pai Celestial, eu vos tenho revelado. Essa declaração de amizade de Jesus para com a humanidade mostra que nós devemos nos empenhar para conhecê-lo, para praticar a sua doutrina na sua maior integridade. A doutrina espírita vem contribuir para com a nossa vida, explicando para nós aquilo que Jesus chamava de Pai Nosso. Ao invés de Deus, Jesus chamou o Criador de todas as coisas de Pai. E depois nosso, dizendo que Deus é Pai Nosso, e que por isso todos nós somos iguais. Por isso todos nós temos os mesmos direitos. Por isso nós temos algumas características, algumas particularidades, justamente porque herdamos de Deus a imortalidade da alma. Viveremos para sempre, cresceremos através dos tempos, recriando através da nossa capacidade de raciocínio, através do nosso desejo de crescer cada vez mais, sempre em busca da excelência, sempre buscando o aperfeiçoamento, sempre buscando sermos melhores. Através dessa explicação do Criador, a doutrina espírita vem nos dizer que justamente por causa das nossas características, da imortalidade da alma, e por causa também do nosso poder de criar e de pensar, a terra, como nos diz os Espíritos, e Emmanuel nos diz com muita propriedade, no livro
no prefácio do livro Sinal Verde, e André Luiz nos diz no livro Mecanismos da Mediunidade, no livro Entre Evolução em Dois Mundos, e em toda a sua obra, que a Terra é um mar de ondas mentais. Que todas as nossas criações viajam por essas faixas mentais pela Terra. Que tudo aquilo que nós pensamos, que tudo aquilo que nós cogitamos no nosso interior, que todas as murmurações nos momentos de amargura, de tristeza, ou nos momentos de felicidade, aquele êxtase no momento de felicidade, todo o nosso desejo, todas as nossas ânsias se ligam pela afinidade, formando verdadeiros feixes de pensamentos. E que todo o pensamento que nós alimentamos durante o dia nos faz com que nós nos liguemos a uma dessas estradas de pensamento. Por isso, a irritação, a inveja, os ciúmes, o desânimo, a maledicência, seja qual for a faixa mental negativa pela qual nós nos ligamos durante o dia, a doutrina espírita nos orienta para que nós permaneçamos o mínimo possível dentro delas. Que a claridade dos nossos raciocínios vão nos orientando para que nós possamos sair rápido dessas faixas negativas. Porque se nós ficamos numa faixa, vamos supor, de irritação, durante muito tempo, nos alimentando dela, e alimentando a faixa mental, é provável que nós vamos acabar agredindo pessoas, fazendo coisas que vai nos trazer conflito íntimo, conflito de culpa. Por isso é preciso fugir das faixas negativas. E também precisamos procurar as faixas mentais da esperança, da fé, da alegria. Procurar observar as criaturas como nós, que foram criados por Deus e que têm um objetivo na vida, que é justamente a de evoluir e de crescer. E diante desta compreensão, sabendo que todos nós um dia, na plenitude da nossa consciência no mundo espiritual, nós escolhemos vir na Terra, todos irmanados em um só sonho, o do êxito, o de realmente ser feliz, o de conseguir vencer a si mesmo, crescer. Por isso, o sentimento que devemos nutrir pelas pessoas que erram, pelas pessoas que estão em falha na Terra, não deve ser o da indignação, o do nervosismo, o da crítica, mas sim o da piedade e o da compaixão. A doutrina dos Espíritos nos mostra, através das provas incontestáveis, através dos estudos e através da mediunidade, que a reencarnação é um processo pelo qual nós evoluímos, que nós viemos à Terra, que através do livre-arbítrio, da liberdade de escolha que nós temos, nós acabamos com as nossas escolhas, fazendo o nosso destino e a nossa vida. De acordo com aquilo que nós escolhemos, nós também recebemos de volta. Tudo aquilo que nós semeamos, nós recebemos novamente. Enfim, a doutrina dos Espíritos vem nos orientar a respeito que Jesus não é um dirigente de religião. Nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso modelo e guia, aquele para o qual nós devemos olhar, observar como modelo que devemos alcançar, procurando utilizar sempre as suas atitudes, os seus ensinamentos, como filtro
para as nossas vidas. Porque como todas as criaturas falam através de Jesus, e quase todas as religiões nos ensinam que nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador, e realmente Jesus é o nosso Salvador. Mas o conceito de salvação que a doutrina espírita nos diz é que é a respeito da salvação da ignorância. Jesus veio nos salvar do erro. Veio nos salvar para que nós não erremos, para que as nossas atitudes possam ser acertadas através do nosso dia a dia, para que através da nossa performance durante o nosso dia, nós chegamos todos os finais de tarde mais satisfeitos com aquilo que nós fazemos na vida. E isso nos dará vigor, nos dará força para que nós continuemos vivendo, para que nós continuemos trabalhando pela nossa perfeição. Por isso, é essencial que nós nos dirigimos pela vida através do Cristo. O Cristo nos dizia que se nós nos seguirmos uns pelos outros, o Cristo dizia que se um cego segue o outro, os dois caem do barranco, não é verdade? Isso é uma verdade. Então, nós não podemos observar atitudes humanas. As pessoas que são falíveis, porque todos nós somos criaturas indigentes, moralmente falando. E um dia ou outro, com certeza, nós acabaremos decepcionando alguém. Então, por isso, todos os nossos olhos, todas as nossas observações devem estar sempre dirigidas a Jesus. Trabalhando dentro de nós, começando a analisar as nossas atitudes, observar os nossos gestos, observar os nossos pensamentos, criticar a nós mesmos, observando se nós estamos melhorando a cada dia que nós viemos aos centros espíritas. Se as mensagens que nós temos recebidos através das palestras, através dos estudos, através dos livros, através das mensagens que nos chegam, nós temos utilizado ela para que nós possamos melhorar, para que nós possamos realmente crescer espiritualmente. Porque Emmanuel nos diz que um homem bom, que distribuiu muitos pães durante a vida, que distribuiu muitos cobertores, que distribuiu muito alimento, que falou muitas palavras de consolo aos seus semelhantes, quando desencarnar, se ele não fez a caridade essencial, que é a caridade para si mesmo, aquela de remover de dentro de si os seus defeitos, tornando-se uma criatura melhor, com certeza vai se frustrar após a desencarnação. Que é imprescindível, é necessário que nós renovemos os nossos pensamentos, mudando a nossa forma de pensar, se caso for negativa, uma forma de pensar pessimista, trocar por uma forma otimista, uma forma positiva, porque na realidade as emoções, os pensamentos, os nossos desejos, eles não são uma coisa só da nossa cabeça. Às vezes a gente fala assim que o nosso temperamento, o nosso jeito é porque a gente é italiano, porque a gente é espanhol, o outro fala que, né? Mas na realidade não é isso. O nosso jeito de ser, nós aprendemos ao longo das nossas encarnações. E precisamos modificar. E todas as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles acabam piorando a nossa vida de alguma maneira, os pensamentos negativos e os pensamentos pessimistas, como os bons pensamentos melhoram a nossa vida, melhoram a nossa qualidade de vida. Porque se nós
não é uma coisa só da nossa descendência ou da nossa cabeça. Porque se eu penso, se as minhas emoções negativas me deixam eu vermelho, às vezes de raiva, né, me dá dor de cabeça, me dá batedeira, me aumenta a pressão, né, me faz cair meu cabelo, me dá alergia, né, se eu vou dar infarto na pessoa, se eu me dá úlcera nervosa, então significa que os nossos pensamentos, que as nossas emoções, elas atuam muito dentro de nós. Atuam vincando o nosso perispírito a tal ponto que Emmanuel, na mensagem, o remédio salutar e a cura própria, ele nos diz que todas essas doenças de nomes pomposos que os médicos dizem aí, na realidade todas elas têm a origem e as suas raízes em nossos corações. Se não provocada pelos nossos pensamentos na presente existência, mas foram provocadas em existências passadas. Dessa maneira, a doutrina espírita vem trazer para nós ferramentas, vem trazer para nós recursos para que nós possamos começar a raciocinar sobre essa necessidade de nós mudarmos interiormente. Através de uma doutrina consoladora, através da confirmação da vida após a morte. São muitos os casos. Outro dia eu estava vendo um vídeo do Orlando Carneiro, aquele médium lá de São Paulo, e ele estava contando que um dia ele estava lá em Uberaba e quando ele começou a mediunidade se aflorou, ele era bem novo, ele foi num centro espírita lá em São Paulo, onde ele frequentava, e encontrou um senhor chamado Francisco, que era o presidente do centro espírita. E esse senhor Francisco acabou vindo para a doutrina espírita justamente por causa da perda de um filho que ele tinha. Ele perdeu o filho e aquilo acabou fazendo ele conhecer a doutrina espírita. Ele veio e acabou fundando um centro espírita no salão de festa da sua casa. E o Orlando conheceu ele. Depois, um dia, o senhor Orlando levou ele lá para o Chico. E ele chegou lá emocionado para conhecer o Chico. Disse que pegou uma fotografia do seu filho e mostrou para o Chico e não conseguiu dizer mais nada para o Chico, né? Muito emocionado, começou a chorar e ficou ali do lado. O Chico olhou aquela fotografia e ficou quieto. Ali a pouco o Chico olhou para ele e disse assim: quem é fulano de tal? Disse o nome, o sobrenome da pessoa. Ele disse assim: é meu pai. Ah, tá bom. E quem que é fulano de tal? Assim, assim, assim. Disse o nome completo de novo. Ele disse: essa daí é minha sogra. E quem que é fulano de tal? Esse é meu tio. Ele falou: pois é, eles estão aqui. Estão com o seu filho aqui. E disseram para mim que estão cuidando do seu filho no mundo espiritual, né? Essa certeza que a gente às vezes recebe, né? O consolo da doutrina espírita vem nos afirmar que é necessário, que nós precisamos ter pressa em realmente começar a pensar como um espírito imortal. Nesse mesmo dia, né, disse assim que o Chico convidou o seu Francisco e o Orlando para ir almoçar no sábado, lá na casa dele. E ele disse assim que o Chico falou: olha, só que vocês chegam aqui às 11 horas em ponto. E disse que era 10h30 mais ou menos. O Orlando disse que chegou lá em frente em frente à casa dele e começou a chegar chega outro, e chegou uma senhora com uma bolsa preta, assim, chegou meio perdida, e o Orlando disse que, pela curiosidade, com um médium de psicografia que ele era também, ele chegou para a senhora e disse assim: bom dia, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora, o que trouxe a senhora aqui?
E a senhora olhou para ele e disse assim: olha, essa é a última cartada da minha vida. Eu perdi o meu filho. Eu moro em Santos. Uns dizem que eles brigaram lá na pedra, e jogaram meu filho no mar. Outros dizem que eles brigaram e que ele caiu no mar. A única coisa que eu sei é que meu filho chegou morto em casa. E eu queria saber a notícia do meu filho. Eu sei que é difícil entrar aqui na casa do Chico, sabe? Mas essa é a última cartada. Falou: olha aqui, abriu a bolsa, olha como eu estou vivendo. Abriu a bolsa, tinha um medicamento de tarja preta. Embaixo dele ela puxou e disse: olha, isso daqui é chumbinho, é um veneno. Eu não quero voltar mais para minha casa. Eu não quero ter a vida que eu tive. Se eu não conseguir entrar aí hoje, eu não volto mais. E ele disse assim, começou a conversar com ela, e foi conversando, e deram um jeito, e colocaram ela também para dentro dos portões da casa do Chico naquele almoço. Mas antes dele entrar, ela conversou com ele, falou o nome do filho dele, falou o dia que ela tinha o dia que ele tinha desencarnado, como é que ele tinha desencarnado, e foi contando para ele um monte de coisa, contou tudo, a história dela inteirinha. E ele pegou, facilitou a entrada dela para dentro do portão, mas depois, como ele tinha assim um objetivo de ficar mais próximo do Chico para poder aprender mais, ele acabou saindo de perto dela e ficou lá perto do Chico. E disse assim que o Chico ficou perto do fogão, as pessoas vinham se servir, e o Chico cumprimentava uma outra, um hábito que era muito comum dele mesmo. E aí as pessoas foram vindo, e ele ali estava ali perto, as pessoas foram cumprimentando, e em um determinado momento disse que o Chico virou para ele e falou: Orlando. Ele falou: sim, Chico, você me faz um favor? Ele falou: pois não. Ele falou: você está vendo aquela senhora lá na fila? Ele olhou, era mulher. Ele falou: me faz um favor, chama ela lá para mim. O Orlando sabia de tudo, sabia toda a história do rapaz, toda a história dela. Aí chegou lá perto dela, falou assim: olha, o Chico está chamando a senhora. Ela falou: você falou para ele? Ele falou: olha, eu queria pedir inclusive desculpa para a senhora, que eu acabei me envolvendo, não tive condições de conversar nada com ele, mas com certeza ele vai conversar com a senhora, porque ele está chamando a senhora. E aí disse que ele pegou, levou a senhora lá, a senhora foi chegando, meio desconfiada, e o Chico disse para ela: minha amiga, que isso? Querendo desistir agora? Não pode fazer isso. O Marcelo, seu filho, está aqui ao meu lado. Ele disse para mim que não foi briga, que ninguém empurrou ele na água. Ele teve uma parada cardíaca, como o médico já te falou muitas vezes. Vamos fazer o seguinte, minha irmã. Vai hoje à noite lá no centro. Quem sabe lá na casa espírita, ele tenha condições de te trazer mais informações a respeito do que aconteceu com ele, falar para a senhora como é que ele está. E o Orlando disse que olhou no semblante daquela senhora. A vida começou novamente. Aquele olhar triste já cabia alguns sorrisos de vez em quando, ela sempre pensativa, almoçou junto, e à noite no centro, o seu filho Marcelo lhe trouxe uma mensagem muito mais detalhada a respeito do que lhe aconteceu, a respeito do que ele estava passando no mundo espiritual. Quando o Chico disse o nome dela lá na frente, para que ela fosse buscar a mensagem, o Chico leu a mensagem,
entregou para ela, e eu disse que o Orlando estava olhando de longe. Ela colocou a mensagem no peito e abraçou aquela mensagem e ficou ali por vários minutos abraçado com aquele papel no peito. Depois saiu lá fora para andar um pouco, parece que procurava por alguém, e era justamente pelo Orlando, e ela disse: vem cá, eu quero que você seja testemunho de uma coisa. Pegou ele pela mão, saiu, foi lá fora, procuraram um cesto de lixo, ela abriu o cesto de lixo, pegou o medicamento, tarja preta, e jogou lá dentro. Pegou o veneno e jogou lá dentro. Disse: eu não preciso mais disso. Você viu? Meu filho vive. Meu filho está vivo. Eu não preciso mais dessas coisas. Viverei por outros motivos. Essas certezas, esses fatos que todos nós conhecemos, milhares deles. Somente nós, que conhecemos a doutrina espírita, podemos testemunhá-los. Podemos realmente ter essa certeza de que somos espíritos imortais, somos herdeiros de Deus. Não podemos nos comportar à maneira como se comportaram os pastores quando Jesus nasceu. Conta-nos o apóstolo Lucas que quando Jesus foi nascer, a expectativa era enorme. Ele escreve lá no seu evangelho. Provavelmente, as pessoas comentavam a respeito da vinda do Salvador. Imaginamos que as mães contavam para os seus filhos que nasceria o Salvador. A fama é que ele seria muito mais sábio do que Salomão, mais poderoso do que Moisés e mais doce do que Daniel. Assim era a expectativa da chegada do Cristo, e conta-nos Lucas que um dia os pastores estavam no campo, quando de repente uma enorme luz se fez diante dele, e o anjo do Senhor apareceu diante deles, e uma enorme luz se fez, e eles ficaram muito atemorizados, mas o anjo disse: não temais, porque vos trago uma boa notícia, pois nascerá o Salvador. E dá os detalhes para ele. Enquanto ele falava, conta-nos Lucas, pelo relato que Maria lhe fez, que um grande brilho se fez e apareceu uma falange de anjo cantando: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. O fato é que os pastores só aparecem nesse começo. Foram lá, viram Jesus, se deslumbraram, mas desapareceram da história. Na realidade, o encontro com o menino Jesus deveria significar um marco na vida de todos, mas, no entanto, deixaram que aquilo só fosse um deslumbramento e voltaram para cuidar de suas ovelhas. Nós não podemos deixar que isso aconteça conosco. É necessário que cuidemos da mensagem do Cristo, que a doutrina espírita nos traz facilitada para nós. Que procuremos praticá-la em nosso dia a dia, sendo melhores pais, melhores mães, melhores irmãos de caminhada. Porque na realidade, todos nós viemos com o objetivo de melhorar a nós mesmos. Não temos a necessidade de melhorar ninguém.
Se nós melhorarmos a nós mesmos, nós conseguiremos contribuir para com os nossos semelhantes. Porque o Paulo nos disse que se nós nos salvarmos, nós salvaríamos todas as nossas famílias. Ou seja, basta que uma pessoa seja boa para que sirva de exemplo a todos aqueles que convivem com eles. A mensagem que nós trazemos hoje é justamente essa, a de que fiquemos atentos, a de que fiquemos alerta, porque a oportunidade que nós temos é clara acerca dos evangelhos, acerca do conhecimento daquilo que nós somos, que possamos aproveitar este clarão que a doutrina espírita nos oferece para a estrada de nossas vidas. Muito obrigado e muita paz a todos. Quero agradecer então ao nosso companheiro, nosso irmão Guga, pela mensagem que ele nos trouxe, tão edificante, tão importante para todos nós. E que possamos, através dela, termos as nossas reflexões. Eu peço a todos que continuemos em silêncio, buscando a presença de Jesus cada vez mais forte em nossos corações, para passar na segunda parte dos trabalhos, que são os passes. Após os passes, eu convido a